Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso canal do YouTube, do Apostolado Defesa Católica e também do nosso Facebook Edgar Leandro Silva, Salve Maria. Estamos todos juntos, mais uma noite, mais uma semana, né? Hoje, domingo, dia do Senhor, você já sabe, né? Tem dois encontros importantes. O primeiro, com a Santa Missa, né? E depois, também mais tarde, né, com o nosso programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, certo? Aqui nesse programa, a gente tem a oportunidade de se encontrar, né? E mais importante é rezar, compartilhar, né? Falar, falar da nossa Santa Igreja, falar do que é aquilo que ela transmite, que ela ensina, mais do que falar do apostolado, é falar da Santa Igreja, tá? Bom, mas antes de qualquer coisa, e como já é de costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos lá falar um pouco de Deus aqui, né? Bom, o santo do dia, só tem um santo, né? Oficialmente hoje, é São Cleto, que foi Papa e Mártir, né? Então, Cleto, diminutivo de Anacleto, era romano, mas provavelmente de origem ateniense. Foi o terceiro papa da Igreja do ano 80 a 92 depois de Cristo e autor da dedicatória sobre o túmulo de São Pedro no Vaticano, o qual, ao lado do qual, né, também foi sepultado. Durante seu pontificado foi inaugurado o Coliseu de Roma, certo? Então esse é o santo do dia de hoje, repito, São Santo Cleto, Papa e Mártir. Bom, muito bem. A nossa formação católica, né? Nós vamos falar agora um pouquinho e vamos falar de uma das grandes santas da Igreja Católica, Santa Faustina, tá? No nosso Vida de Santos, hoje no nosso blog, eu postei a vida de Santa Faustina, certo? Então aqui eu resumi um pouco para compartilhar com vocês, tá? Lembrando que no nosso blog, Defesa Católica, já foi postado, então lá está mais completo a respeito de Santa Faustina. É mais um local, né, para que vocês possam fazer a pesquisa a respeito da vida dessa grande santa. Então, Santa Faustina Kowalska nasceu em 1905 na Polônia, com o nome Helena Kowalska, em uma família simples e católica. Desde criança demonstrou grande amor, a oração e sensibilidade espiritual. Aos 16 anos saiu de casa para trabalhar e ajudar a família, juntando recursos para entrar no convento. Em 1925, ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia em Varsóvia. Na vida religiosa, exerceu funções simples como cozinheira, jardineira e porteira. Teve profundas experiências místicas, relatando aparições de Jesus Cristo. Recebeu a missão de divulgar a devoção à Divina Misericórdia, baseado na confiança em Deus. Por orientação do beato Miguel Sópaco, né, escreveu seu famoso Diário Espiritual. Enfrentou sofrimentos, incompreensões e a tuberculose, oferecendo tudo pela salvação das almas. Faleceu em 1938, aos 33 anos, sendo canonizada no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II, tornando-se a apóstola da Divina Misericórdia, né? Inclusive, é, falando, ela é apóstola da Divina Misericórdia, né, que é o título que foi dado pelo Papa São João Paulo II, e tem o terço da Divina Misericórdia, que eu particularmente rezo esse santo texto praticamente diariamente. Era rezado aqui
no nosso nossa página do apostolado do Facebook, né? Agora não é mais. Agora eu rezo de uma forma particular, né, sem ser gravado, né? Aqui na nossas redes sociais, certo? Mas eu rezo o Santo Terço diariamente da Divina Misericórdia. Rezo o Terço Mariano e rezo também o Terço da Divina Misericórdia. Então, eu recomendo a vocês que também rezem o Santo Terço da Divina Misericórdia, certo? Muito bem, é um pouco da vida desta grande santa, Santa Faustina Kowalska, tá certo? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a vida dela, também podem acessar o nosso blog. Lá eu postei sobre a vida dela, certo? Muito bem, história da Igreja. Hoje vamos falar sobre o quê? Concílio Vaticano I. Olha só. Na semana passada falamos sobre o Concílio de Trento e hoje será sobre o Concílio Vaticano I. Este concílio ele foi um concílio ecumênico da Igreja Católica, convocado pelo Papa Pio IX e realizado entre 1869 a 1870 em Roma. O concílio teve como principal objetivo responder aos desafios do mundo moderno, como o racionalismo e o materialismo, e também o liberalismo religioso, que colocava em dúvida a fé cristã e também a autoridade da Igreja. Ele produziu dois documentos principais: o Dei Filius, que é a Constituição Dogmática sobre a Fé Católica, defende que fé e razão não se contradizem, ensina que Deus pode ser conhecido pela razão natural, mas também se revela sobrenaturalmente, condena os erros como o ateísmo, o agnosticismo e também o racionalismo extremo. Também o outro documento é o Pastor Eternus, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja de Cristo. Define o primado do Papa, a autoridade suprema sobre toda a Igreja, proclama o dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível quando ele fala ex cátedra, né? Oficialmente em matéria de fé e moral para toda a Igreja. O Papa só é infalível nessa condição, né? Quando ele quer ensinar para toda a Igreja, se tratando de fé e moral, ok? Mas tem um detalhe desse concílio Vaticano I que, peraí, mas ele foi concluído? Porque eu falei aqui para vocês que ele foi iniciado em 1869 e terminou em 1870. Quer dizer, ele durou praticamente um ano, né? Mas ele não foi concluído formalmente. O concílio foi interrompido por um acontecimento histórico decisivo, a Guerra Franco-Prussiana em 1870. A invasão de Roma pelas tropas do reino da Itália, culminando na tomada de Roma. Com isso, Roma deixou de ser um território seguro e muitos bispos tiveram que voltar para seus países. O Papa suspendeu o concílio sem encerrá-lo oficialmente. Portanto, ele ficou suspenso indefinidamente e nunca foi retomado. Alguns temas que estavam previstos não foram tratados, como a natureza do episcopado, né, o papel dos bispos, a relação entre igreja e Estado, de forma mais ampla. Esses assuntos só foram aprofundados quase 100 anos depois no Concílio Vaticano II. E é justamente sobre esse concílio, o Vaticano II, que iremos ver, não na próxima semana. Não na próxima semana, e sim na nossa jornada de estudo do mês de julho, né? Ano passado, completou 60 anos de encerramento deste concílio, o Concílio Vaticano II. E por isso, vamos ter a oportunidade de estudar com mais profundidade, certo? Vamos destrinchar um pouco mais a respeito desse concílio, que é um concílio que, ao mesmo tempo que para vários, para muitos, teve uma abertura importante para a igreja, mas ao mesmo tempo foi um concílio contraditório, né? E entre outras coisas, né, que os inimigos da igreja falam a respeito desse concílio. Então é importante a gente conhecer, a gente estudar. São 16 documentos. Então nós vamos tentar falar de cada um desses documentos, né? E dividi-los, né, nas 4 semanas aí do mês de julho, né? E falar a respeito um pouco desse concílio, que é o concílio atual vigente da igreja. Tá? É importante que nós católicos conheçamos cada vez mais aquilo que ensina
a nossa Santa Igreja. Tá certo? Muito bem. Vamos às nossas notícias católicas? Pois é, saiu uma notícia polêmica essa semana, né? Eu queria compartilhar com vocês, que é a Soraya Tronic. Sabe a Soraya Tronic, aquela senadora, né? Ela chama Frei Gilson de falso profeta e o acusa de misoginia. Olha só. A senadora Soraya Tronic, do PSB, do Mato Grosso do Sul, criticou, na última quarta-feira, dia 22, as declarações do Frei Gilson após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. Na publicação, ela chamou o religioso de falso profeta e o acusou de misoginia. Pois é, meus irmãos, o vídeo compartilhado pela senadora mostra um recorte de um sermão do Frei Gilson, em que ele fala sobre o papel de homens e mulheres nas relações. Na fala, o religioso associa o conceito de empoderamento feminino a uma suposta ideologia dos tempos atuais e defende a liderança masculina dentro da família. Frei Gilson, ele disse o seguinte: ela, as mulheres, sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de, de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento, eu quero mais, afirmou o Frei. Na sequência, ele sustenta que a liderança do homem estaria prevista na Bíblia. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança, mas a mulher tem um desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual, diz. O Frei também critica o que chama de guerra dos sexos. Portanto, eu já começo a falar. A guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com o feminino é diabólico, declara. Ao citar um trecho bíblico, ele quis explanar uma interpretação própria sobre o que seria o papel feminino. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olhe o texto bíblico. Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão. Eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem, disse. Tá? Esse aqui que eu acabei de ler é isso que o Frei Gilson ele comentou, certo? Que saiu nessa notícia que foi postada pelo Globo.com, certo? Aí a Soraya, ela respondeu o seguinte: mais um falso profeta. São freis, padres, pastores, pais de santo, políticos e etc., usando o nome de Deus em vão. Apesar da nossa laicidade, não posso deixar de destacar que eles infringem diuturnamente a própria fé que propagam, norma disposta no terceiro mandamento, Êxodo 27. Haja fé para sobrevivermos nesses tempos. Ela diz ainda: nasci em berço católico e posso dizer que esse Frei não me representa. Ele já passou de todos os limites possíveis de intolerância religiosa, misoginia, etc. Espero que a nossa Igreja Católica tome severas providências, escreveu. O post da senadora tem mais de 2,3 mil comentários e quase 350 mil visualizações. Ativo nas redes sociais, o Frei Gilson não comentou sobre a repercussão da publicação da parlamentar. Bom, eu queria fazer um comentário a respeito dessa notícia que saiu essa semana, que é uma notícia polêmica, né? Polêmica, vocês sabem que é com esse apostolado, né? O apostolado da defesa católica é da polêmica, né? Pois bem, então eu queria dizer, dar uma opinião aqui a respeito, como católico, a respeito dessa situação. Veja, eu acredito que é preciso separar opinião pessoal, política e doutrina da igreja. A Igreja Católica ensina que homem e mulher têm igual dignidade diante de Deus, embora com vocações complementares.
Sobre a fala do Frei, pode-se discutir a forma como ele se expressou, mas isso não significa automaticamente misoginia, tá? Ou que ele seja falso profeta. Aliás, chamar alguém de falso profeta, como disse a senadora, é algo muito sério. Na tradição católica, isso exige negação clara da fé, heresia formal, desvio grave da doutrina. Mas nada disso foi demonstrado na matéria. Então, essa acusação parece mais juízo político, opinativo, não teológico. Além disso, acusações tão graves exigem prudência e fundamento, não apenas recortes de vídeos. O debate deve ser feito com caridade, verdade e respeito à fé católica. Tá? Então, esse aqui é um pequeno comentário que eu elaborei aqui para compartilhar com vocês a respeito dessa situação, certo? Vamos aguardar, né, se realmente o Frei Gilson ele vai dizer alguma coisa a respeito disso ou não. Né? Muito bem. A nossa enquete, querida, maravilhosa, semana da nossa enquete, eu abordei o seguinte. Por que será que existem pessoas que se dizem católicas e espíritas ao mesmo tempo? Será falta de formação católica ou as pessoas buscam algum tipo de sincretismo religioso? Né? Pois bem, essa pergunta foi postada no nosso Tridos. Tridos, né? Eu ainda vou aprender a falar esse nome. Tá certo? Vou aprender a falar esse nome aí. Tá certo? E aí o que acontece? Diferente das outras enquetes, essa teve uma quantidade pequena, né, de pessoas que responderam. Né? Eu queria só ler para vocês aqui algumas dessas postagens. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, postar para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo postar aqui. Deixa eu ver aqui, direitinho. Não consegui, então a gente deixa para outra oportunidade. Deixa eu ver aqui. Meus irmãos, eu não consegui, vou ficar devendo para vocês, tá? Mas o que eu posso responder a respeito dessa enquete, né? Por que fazer uma enquete como essa com esse tema? O que está acontecendo? Eu fiz uma postagem há alguns meses em um uns rios, né? Rios, de um rapaz que fez uma entrevista com um espírita. E aí, ele fez essa entrevista, o espírita fez algumas declarações, e aí eu resolvi fazer um comentário, não um comentário pequeno, a respeito do que o rapaz falou, certo? E esse comentário foi postado exatamente em uns rios onde tem muitos espíritas. E aí, pronto, você já sabe, né? A polêmica está solta. Então, muitos espíritas vêm questionando, refutando, debatendo comigo a respeito sobre reencarnação e sobre essa questão da comunicação com os mortos, certo? Então, são coisas aí que a gente vem debatendo e até hoje mesmo, antes de começar a gravar esse programa, já estava respondendo também mais. Isso tem mais 2 meses que eu postei e ainda continua rendendo, né, esse assunto, né? Mas é como eu disse para vocês, os debates, né, são debates sempre baseados naquilo que ensina a Igreja Católica. Então não é uma coisa da minha cabeça, né? São coisas que têm base, não é debater com o intuito de rebaixar, de xingar, de humilhar, nada disso, né? Claro que, todavia, entretanto, nesse debate sempre tem um pouco de ironia. Ironia, até Nosso Senhor, né, utilizou a mesma, né, em seus embates, né, sobretudo com os fariseus. Pois bem, então eu vou comentar com vocês uma resposta, né, a respeito sobre justamente essa enquete que foi feita, né? Acho que mais ou menos acho que não deu 10 pessoas que responderam lá no nosso Tribus, certo? Muito bem. Bom, essa mistura geralmente não tem uma única causa, mas alguns fatores aparecem com frequência. Falta de formação doutrinária. Muita gente se identifica como católico por tradição, mas não conhece bem o que a igreja ensina. Por exemplo, uma só vida, juízo,
mediação única de Jesus Cristo. Aí acaba adotando ideias de outras correntes sem perceber o conflito. Temas como sofrimento, injustiça e vida após a morte levam algumas pessoas a procurar explicações mais fechadas. A reencarnação, por exemplo, parece dar uma resposta imediata, mas não fazendo parte da fé católica. Aliás, mesmo não fazendo parte da fé católica. O ambiente religioso brasileiro favorece o sincretismo. É comum ver pessoas combinando práticas e crenças de origens diferentes. Como o Espiritismo fala de caridade e amor, alguns concluem: se fala de Jesus, então é a mesma coisa. Mas valores semelhantes não significam mesma fé. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Relatos de sensações espirituais, perdas familiares ou vivências marcantes pode levar alguém a reinterpretar a própria fé. Pode haver, sim, falta de formação, busca sincera de sentido, influência cultural. Mas, objetivamente, são propostas diferentes. Misturá-las acaba gerando contradições naquilo que cada um ensina. Certo? Então, isso aqui é a resposta referente a essa enquete que foi postada no nosso Threads. Então, toda semana nós temos uma enquete aí, né? Para que os nossos irmãos e irmãs possam responder ao longo da semana. Quando é domingo, aí eu comento aqui com vocês, tá certo? Vamos às nossas atividades? Pois bem, o bate-papo segue, né? Bate-papo é em forma de um diálogo, com o objetivo de divulgar o nosso blog e as redes sociais do nosso apostolado. Caso o amigo não responda e sim apenas visualize, dentro de 8 dias ou mais, né, poderá ser desamigado. Ou mais, que eu falo aqui, é porque pode acontecer de eu não ver, né, que em 8 dias aquele amigo não respondeu. Aí pode passar de 8, pode passar de 15, pode passar de 20, né? Então não necessariamente quando tiver 8 dias, não respondeu, já vai ser desamigado. Não é assim, tá bom? Neste diálogo, né, eu recomendo ao amigo a divulgar o apostolado por meio da nossa campanha Compartilhar e Ajudar o Apostolado a Evangelizar. Tá? Essa é a única campanha que continua atualmente com o nosso trabalho. Tá? Debates em vídeos na internet, né? Esses debates servem para o estudo, não para brigas ou discussões vãs. É justamente isso que eu falei do Espiritismo, tá? Foi justamente esses tipos de debates, né? Que o nosso trabalho ao longo, não só do domingo, final de semana, mas ao longo da semana, a gente segue aí com os nossos debates, tá? Também tem o nosso apostolado pessoal e virtual. Quem quiser realizar o mesmo, né, seja de forma virtual ou até mesmo presencial, pode contar comigo, a gente combina e realizamos. E o nosso programa, normalmente aos domingos, a partir das 8 horas da noite, certo? Então, não vão perder. Né? Acompanhe sempre o nosso programa, né? Daqui a pouco ele vai ser postado no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Edgar Leandro Silva, aqui no Facebook, tá certo? Muito bem. Pedido de oração, vamos lá. Rezemos por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão. A gente também reza pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde. Pelos ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. Dom José Rui, por todos os padres, pelo meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. Rezemos em especial pelo apostolado da Defesa Católica e também pela conversão de todos e todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos a rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, advenite regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos debittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje com vocês. Muito obrigado pela participação de todos, de todas. E
Peço sempre que rezem por mim, rezem pelo apostolado da Defesa Católica. Tá bom? Estamos, inclusive, no ano em que esse apostolado completa 20 anos de existência. Mais do que nunca, rezemos sempre pelo nosso trabalho. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa abençoada noite. Uma ótima e abençoada semana. Salve Maria.